transmissão. Hoje eu convidei um amigo muito especial para estar aqui conosco. Ele trabalha em publicações ali na União Noroeste Brasileira e eu convidei ele para estar aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo, Emerson, à nossa sociedade jovem, às pessoas que também estão nos assistindo de outras sociedades pelo Facebook. E agora é com ele a palavra. Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado aí, amigo Eduardo, pelo convite, tá? Quero agradecer primeiramente a Deus também por esse convite maravilhoso, a oportunidade de compartilhar a mensagem de Deus e também o agradecimento aí a toda a sociedade, a JASP 2, né? Da Igreja de Zumbi 2, distrito de Armando Mendes. Temos também aí, é claro, a presença dos nossos irmãos e a juventude também da nossa sociedade jovem aqui da Igreja de Nova Cidade 4, Anjos de Luz, que podem também compartilhar aí, comentar, se interagir com os outros irmãos, certo? Hoje um tema bastante interessante, né? Um tema bem impactante também, a tempestade, né? Então estamos aí estudando nessa semana de oração jovem, e hoje é o 6º dia, né? E esse é bastante importante para a nossa vida, porque precisamos entender, né? E também devemos aprender a conviver com as tempestades da vida, certo? Então, eu já convido você aí a pegar a sua Bíblia, certo? Para acompanhar comigo o texto de Mateus, capítulo 14. Tá bom? Acompanha aí comigo o texto de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler os versos 24 e o verso 25, ok? Nossos amigos aí no Facebook que estão nos acompanhando, uma boa noite, um feliz sábado a todos. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Então, se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo aí, Mateus, capítulo 14, os versos 24, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, certo? E nós iremos fazer a leitura nesse momento. Mas antes de lermos, eu quero convidar você também que está aí assistindo, a orar juntamente comigo para que Deus, através do seu Santo Espírito, venha nos iluminar nesse momento para compreendermos a revelação, a palavra, né? Preparar o nosso coração para entender a mensagem que Ele tem para cada um de nós hoje, nesse momento. Então, eu convido você nesse momento agora para juntamente comigo orar em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela grande e maravilhosa oportunidade que temos de abrir a tua palavra, Senhor, nesse momento, estudar, Senhor, sobre um tema bastante importante, que eu tenho certeza que vai nos enriquecer muito, Senhor Deus, a nossa vida espiritual. Por isso, te pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha aqui nos conduzir e que o Senhor venha me usar nesse momento. Que o Senhor seja o centro, seja o primeiro. Quero ser apenas aqui um instrumento, um vaso, Senhor Deus, nas tuas mãos, para levar, Senhor Deus, a esperança da tua palavra a todos aqueles que assistem e todos aqueles que virão assistir também essa live depois pelo Facebook. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 14, certo? Os versos 24 e 25 diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Aqui nós temos o relato quando Jesus Cristo anda sobre o mar, e o texto aqui, na verdade, o tema aqui dessa passagem é Jesus anda sobre o mar. Mas algo interessante aqui nós podemos estudar nessa passagem, e é claro, nós vamos aqui, ao longo aqui da mensagem, enfatizar alguns textos, algumas palavras interessantes aqui, mas quando se fala de tempestade, né? Você poderia pensar assim, o que uma tempestade pode causar? Então, obviamente, a gente sabe, a gente vê aí pelo mundo afora, nos noticiários, que as tempestades, elas têm o poder de causar destruição, certo? Então, pode, tanto em mar como em terra firme também, a tempestade ela pode devastar até mesmo cidades inteiras, né? Dependendo do grau da tempestade. Então, a tempestade ela traz isso, pode trazer destruição, ela pode trazer também desconforto, certo? Tanto em terra como também em mar. E no caso aqui, a tempestade estava acontecendo no mar. O mar aqui era o lago de Genazaré, né? Que ele possui aí, digamos, 25 quilômetros
de comprimento e de 6 a 12 quilômetros de largura. Então, é um lago muito grande, por isso que a Bíblia também chama aí de mar. Né? Era o lago onde também Pedro costumava sempre pescar com seus amigos, com seus companheiros, com outros discípulos de Cristo. Mas outra pergunta também que podemos responder, a primeira pergunta é o que uma tempestade pode causar, mas também o que pode causar uma tempestade, né? O que pode ocasionar uma tempestade. Então, eu fiz ali uma breve pesquisa sobre o que pode acontecer e, resumidamente, né, as tempestades elas são formadas por quê? Porque as nuvens mais altas elas são carregadas de energia, né, ou carga positiva, e as nuvens mais baixas elas são carregadas por cargas negativas, certo? Isso ocasiona ali uma corrente elétrica, e é por isso que nas tempestades tem os trovões, tem os relâmpagos, raios, né, como comumente falado, e que também tem um poder autodestrutivo, certo? Agora, uma coisa interessante, resumidamente, também a tempestade ela é causada pela separação de nuvens. Então, essas nuvens são separadas e ali começa esse grande conflito, digamos assim. Agora, vamos trazer essa explicação para a nossa vida espiritual. Uma coisa interessante que eu quero mencionar aqui, quando se fala de tempestade, na vida do cristão, olha, vai se acostumando, porque tempestade sempre vai existir na nossa vida até Cristo voltar, certo? Guarde isso no coração, se conforme com isso, porque tempestade sempre vai existir. Agora, o que vai depender da nossa sobrevivência é como nós iremos enfrentar essas tempestades. Pois bem, uma coisa interessante é que sempre alguns pregadores falam, e tem algum sentido isso, é que quando uma pessoa não está em Cristo, a vida dela está tudo normal, né? Ela não sente conflitos nenhum. Então, digamos assim, a vida dela está um mar de rosas, né? Um mar tranquilo, né? Aquela brisa suave, o céu azul, certo? Mas quando nós entregamos a vida a Cristo, aí começa a acontecer o quê? As nuvens começam agora a se separar, ou seja, as correntes, as cargas positivas e as negativas, as nuvens de cargas positivas e as nuvens de cargas negativas começam agora a se separar. E nessa separação começa agora um grande conflito dentro dos nossos pensamentos. Começa agora as tempestades, primeiramente internas, certo? E também, é claro, as tempestades externas. Agora, eu quero compartilhar com você um texto bastante interessante, porque esse texto aqui, claro, ele quebra totalmente aquela ideia de dizer que quando estamos em Cristo, a nossa vida vai ser um mar de rosas, maravilha, a gente sempre vai atravessar o mar tranquilo, os rios tranquilos, mas o fato é que em Filipenses capítulo 1, o verso 29 diz assim, porque nos foi concedido, por amor de Cristo, nos foi concedido a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer e padecer por Ele. Ora, o sofrimento, né, as tempestades, ela sempre vai acompanhar a vida do cristão. Agora, pasme, porque isso tem um propósito, certo? Nós somos provados para a salvação, a passo que aqueles que não aceitam a Cristo, eles são provados para a sua perdição. É o que nesse contexto aqui diz essa passagem. Agora, por amor a Cristo, nos foi dado a graça não somente de crer nele, mas também de padecer e sofrer por ele. Porque Cristo, ele sofreu por nós. Então, queridos, isso tem um propósito. Por quê? Porque Jesus quer que aprendamos, né, a viver no mundo de tempestade. Simplesmente isso. Cristo quer que nós venhamos aprender a viver, certo? A conviver em um mundo de tempestade. Jesus Cristo mesmo disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, certo? Então, essa é a promessa de Cristo. Quando Jesus Cristo orou ao Pai, ele orou não para que o Pai nos tirasse do mundo, mas para que nos guardasse dentro do mundo, nos livrasse do mundo, certo? Então, essa passagem ela é bastante forte e proveitosa para esse momento, porque nós devemos primeiro colocar na nossa mente, no nosso coração, que tempestades sempre haverão na nossa vida. E nós devemos estar sempre preparados
para passar por ela. Jesus Cristo prometeu, olha, quando passarem pelas águas, quando passarem pelo fogo, quando passares pelo rio, saiba que eu estarei com você. Não é isso que diz a promessa? E temos mais que aprendermos, temos mais a aprender na tempestade, né, ou nas tempestades da vida, do que nas calmarias e nos silêncios de águas tranquilas, que às vezes apresentam um perigo invisível, certo? Isso é bastante interessante. Então, temos muito o que aprender. Por quê? Veja bem, Romanos capítulo 5, nos versos 3 e 4, vai dizer que, porque a tribulação, ou vamos colocar aqui, as tempestades, né, elas produzem paciência, e a paciência, experiência. E a experiência produz a esperança, e, claro, também a esperança produz perseverança. É isso que Cristo quer para a nossa vida. Então, as tempestades, elas servem para nos moldar, elas servem para nos preparar, elas servem para nos fortalecer, certo? Agora, voltando aqui para o texto, uma coisa interessante que inicia aqui no versículo 22, porque esse relato vai do verso 22 ao verso 33. E olha uma coisa interessante. Jesus Cristo estava ali com os discípulos, ela estava já anoitecendo, os discípulos queriam despedir a multidão ali que seguia Jesus. E Jesus Cristo, a Bíblia diz aqui, dizendo que Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco e atravessarem, para depois ele ter um encontro com eles. Essa palavra aqui, impeliu, significa exatamente obrigou. Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco sem ele. Então, os discípulos já queriam que Cristo fosse atravessando com eles no barco, mas Jesus Cristo não. Disse, não, olha, eu vou despedir aqui a multidão, vocês vão, e depois eu vou encontrar com vocês. Olha que coisa interessante. Jesus, então, começou ali, despediu, e depois foi para um lugar sozinho orar. E naquele momento orou por muitas e muitas horas, né? Mas o que aprendemos com isso? Jesus queria que os discípulos passassem por essa experiência de atravessar o mar, de atravessar o lago de Genezaré sozinhos, sem Cristo no barco, para que eles pudessem aprender uma grande lição no futuro, né? Porque, e uma coisa interessante aqui, Jesus Cristo obrigou a eles a atravessarem, certo? Atravessarem sozinhos, mas Jesus não perdeu os discípulos de vista. Jesus, enquanto orava, ele não perdeu os seus discípulos de vista. Então, uma das lições aqui que eu quero passar para você. Nós podemos atravessar o mar no barco sozinho. Jesus pode não estar no barco, mas ele não nos perde de vista. Ele está nos olhando, ele está olhando para nós, cuidando de nós, nos vigiando para que, em qualquer momento, alguma coisa ruim venha acontecer, ele venha lá, ele possa também nos socorrer. Certo? Então, essa é a lição que Jesus Cristo queria passar ali para os seus discípulos. Olha, vamos sozinho. E talvez eles não queriam atravessar sozinhos lá, sem Cristo no barco, mas Jesus Cristo obrigou a eles irem, né, atravessar. Agora, uma coisa interessante, voltando para o texto novamente. Olha só que interessante. O texto fala que começou agora um vendaval ali, uma tempestade. E o verso 24 diz assim, entrando o barco já estava longe a muitos estágios da terra, estavam muito longe da terra. Tanto é que o lago ele tinha aí 25 quilômetros de comprimento. Estavam muito longe ali e ficaram aterrados e eles exclamaram a Jesus, né, pensando ali quando Cristo apareceu, ele fosse um fantasma. Mas o texto diz que quando começou a compelir o barco ali, as ondas do mar batendo no barco, porque o vento era contrário, certo? Então, era muito vento, os ventos contrários da vida ali, que nós podemos tomar essa lição também, porque sempre quando estamos em Cristo, sempre teremos também ventos contrários, tempestades, e devemos aprender a conviver com elas. Mas algo interessante é que quando Jesus Cristo vai ao encontro deles, existe uma pessoa na Bíblia ali, quando acontece alguma coisa, sempre ela é a primeira a se levantar. Ela é a pessoa mais ousada, digamos assim. E eu estou falando de quem? Estou falando de Pedro. Pedro, ele era bastante ousado, certo? Olha uma coisa interessante. Toda vez que envolve alguma coisa assim, em relação a Cristo, Cristo falando, tentando ensinar alguma coisa, sempre Pedro é o primeiro a se levantar. Ele é o mais ousado. Por exemplo, quando Cristo ali
repreendeu muitos dos seus discípulos que acompanhavam ele, seguiam ele por causa da comida, né? E muitos discípulos, por causa das palavras de Cristo, começaram agora a não andar mais com Cristo, abandonaram. Então, Jesus Cristo olha para os discípulos dele e diz assim, para os seus discípulos, olha, vocês também não vão me abandonar? O primeiro que se levanta a responder é Pedro, dizendo, Senhor, para quem iremos se contigo estão as palavras de vida? Em outra ocasião, Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos quem diziam ser ele, né, para as pessoas. Pedro, mais uma vez, se levanta e disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outra ocasião, de novo, Jesus estava na beira da praia, os discípulos haviam passado uma noite inteira sem pegar nenhum peixe, como diz aqui, sem pegar nenhuma piaba, né? Então, João vê Jesus na praia e diz, olha, é o Senhor. Quem é o primeiro a se manifestar ali? Pedro, veste sua roupa, pula a nave e vai ao encontro de Jesus. Em outra ocasião também, Jesus Cristo falando da sua morte, que iria ser preso e ser entregue aos romanos. Mais uma vez, quem é que se levanta? Pedro, dizendo, Senhor, não, se possível, a gente vai dar até a nossa vida aqui para te proteger. E não é diferente aqui de novo, nesse relato. Pedro, ele, na sua ousadia, ele diz, Senhor, se é tu, manda que eu vá até o encontro, né, andando sobre as águas. E Jesus Cristo disse, vem, Pedro, vem, pode vir. E é quando Pedro, então, ele começa a andar sobre as águas rumo ao encontro de Jesus. Mas uma coisa interessante, amigos, é que Pedro, ele novamente se levantou com ousadia, mas sabe de uma coisa interessante nesse relato? É que nem sempre a ousadia, ela acompanha, certo? Ela vem acompanhada de uma firmeza inabalável. O texto diz que Pedro, ele ao olhar para a tempestade, para o vento forte, ele começou a olhar agora para as circunstâncias que estão ao redor dele, e a Bíblia diz que ele sente medo, certo? Ele sente medo. Pedro sentiu medo. E ao sentir medo, ele começou agora a submergir, a afundar, né? Ele começou ali a afundar agora. Mas uma coisa interessante que, olha, grave isso na sua mente, no seu coração. Essa frase que eu vou falar para você. Nem sempre, às vezes, as maiores tempestades, elas acontecem ao nosso redor. Mas as maiores tempestades, elas acontecem dentro da nossa mente. É dentro da nossa mente que as tempestades, elas acontecem. Pedro sentiu medo. E quando ele sentiu medo, ele começou agora a olhar ali para aquilo que estava ao redor e começou a afundar. E uma coisa bastante interessante. Quantas pessoas também, nesse momento, não estão sentindo medo, preocupações com essa vida? Quantos jovens também não sentem dúvidas, né, e preocupações por essa vida? Quantos jovens, hoje em dia, por não aguentar o sofrimento, por não suportar o medo, eles acabam até mesmo tirando a sua própria vida. Quantos jovens também, por terem dúvidas e preocupação com este mundo, eles acabam também abandonando a fé e abandonando a Cristo. São os medos, certo? São as preocupações, que são as maiores tempestades na nossa vida, e elas acontecem aqui, na nossa mente. Mas eu quero falar algo agora para você, para concluir essa mensagem, algo interessante. Duas coisas, duas atitudes aqui nesse relato. Pedro sentiu medo, e quando ele começou a sentir medo, ele começou a afundar. Mas sabe qual foi a atitude de Pedro? A atitude de Pedro foi a seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Verso 30. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então, a atitude de Pedro foi o quê? Nesse momento, pedir socorro. E é exatamente isso. Quando nós não estamos suportando as aflições, as tempestades da vida, o que é que nós devemos fazer? Devemos recorrer a quem? A Jesus. Pedir para ele que ele venha nos socorrer, venha nos salvar, e não lutar com as nossas próprias forças. E a outra atitude também aqui, bastante interessante agora, é a atitude de Jesus. Pedro teve uma atitude boa e linda de pedir ajuda, clamar por salvação. E sabe qual foi a atitude de Jesus? No verso 32 diz assim, no verso 31 diz assim, e prontamente Jesus,
estendendo a mão, o tomou. Então, Jesus estava ali o quê? Em prontidão. Ele prontamente tomou as mãos de Pedro e o salvou. É exatamente isso que Deus quer que aconteça na nossa vida. Primeiro, devemos pedir socorro a Ele. Nas tempestades, nas tribulações, devemos pedir socorro a Ele, recorrer a Deus, porque Ele prontamente está para nos salvar. E agora, para concluir, eu quero ler um texto com você que está em Filipenses, capítulo 4, certo? Acompanhe comigo em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Lembra do que eu falei? As nossas maiores lutas e as maiores tempestades, elas acontecem aqui, na nossa mente. E a nossa mente, ela controla todo o nosso corpo. Mas quando deixamos Deus tomar conta da nossa mente, Ele também vai tomar conta também do nosso corpo. E quando estivermos passando por aflições, por turbulências, por tempestades, devemos sempre lembrar, ter a atitude de Pedro. Ele sentiu medo, o medo é normal, o medo é inevitável na vida do ser humano. Mas nós podemos evitar com que o medo tome conta da nossa mente. Porque viver com medo e sem esperança é simplesmente viver sem vida. Mas Deus tem uma vida para nos dar, e é uma vida eterna. Por isso, nessa tempestade que você está passando, nessa turbulência, nesse vendaval, nesse terremoto que você está passando, nesse grande conflito na sua mente, nos seus pensamentos, lembre-se de uma coisa: peça socorro ao Senhor, porque Ele prontamente está para estender a mão a você e te tirar, né, de tirar você desse naufrágio. Então, amigos, que Deus possa nos abençoar e que possamos, em nome de Jesus, quando precisarmos, sempre estamos precisando, é claro, pedir socorro ao nosso Senhor, porque Ele prontamente está para nos salvar e nos livrar e assim fazer acalmar o mar e os ventos para a honra e glória dele. Nesse momento agora nós vamos ter uma mensagem especial com o nosso irmão Jamils, que irá louvar a Deus e em seguida nós iremos orar. E se você tiver algum pedido especial, coloque aí nos comentários, para que a gente possa estar orando por ele e que Deus possa abençoar você nesse momento. Eu pintei um arco-íris numa folha de papel, mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fiz um barco de brinquedo pra brincar com meu irmão, mas Deus mediu o oceano só com a concha de sua mão. Um Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar, vão mais além. Tentei fazer a minha história
mas cansado percebi que Deus correu sempre ao meu lado e me deu forças quando eu caí. Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Será que o mundo já não sabe que só a força em Jesus? O que mais será preciso além do sangue, além da cruz? Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor vão mais além. Amém. Que Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Amém, meu amigo Jamilson. Muito obrigado pela bela mensagem. E é isso. Os que esperam no Senhor, eles são como um monte também que não se abala. Então, se nós, no meio da tempestade, se a nossa casa espiritual está firmada em Cristo Jesus, que é a rocha, seja na água ou seja na terra, a rocha sempre ela prevalecerá, porque Cristo é nossa rocha e é nossa salvação. Que possamos sempre estar em prontidão para pedir a Ele socorro, né? Porque Ele, em ocasião bem oportuna e bem presente, Ele estenderá a mão para nos salvar. Eu quero, nesse momento agora, orar por você, para que Deus te ajude a suportar e a passar por essa provação, por essa tempestade, e que você venha se fortalecer cada vez mais, passando por esse vendaval, por essa tempestade que você está passando. Mas lembre-se de uma coisa, no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. E a promessa de Cristo é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus Cristo está conosco em todos os momentos, certo? Que Deus possa te abençoar e vamos orar nesse momento. Pai Santo, Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor Deus, mais uma vez, porque a tua palavra foi aberta. E aqui, Senhor Deus, podemos estudar um pouco da tua palavra sobre o relato, Senhor, da tempestade, quando o Senhor, com seu poder maravilhoso, andou sobre as águas. Pai Santo, que possamos aprender, Senhor Deus, a esperar em Ti e pedir socorro de Ti quando estivermos em apuro, Senhor Deus, passando pelas provações, pelas tentações, pelas tempestades, porque nós sabemos que o Senhor está pronto para nos salvar. E então, Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar a também, com o Senhor, andar sobre o mar das aflições, sobre as tempestades, Senhor. Que possamos caminhar juntamente contigo, que possamos passar, Senhor Deus, pelas provações, mas sabendo e tendo a certeza de que o Senhor estará conosco e está conosco para sempre. Querido Deus, aqui eu te apresento os pedidos de orações feitos aqui nos comentários, no Facebook,
que o Senhor venha ser com cada um deles, Senhor Deus. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está necessitando nesse momento da tua ajuda. Por isso, Pai querido, que o teu Santo Espírito venha fortalecer, venha consolar essa pessoa nesse momento e que ela venha, Senhor Deus, ainda mais crer em Ti e firmar os seus passos em Ti somente, Pai querido. Abençoa essa juventude maravilhosa, que é toda a juventude jovem adventista, todos os jovens cristãos também, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoá-los a cada um deles, porque o Senhor sabe as lutas que eles passam, o Senhor sabe as provações que cada um de nós passamos. Por isso, Pai querido, que possamos ter em mente que o Senhor é nossa fortaleza e nosso rochedo. Em nome de Jesus são essas bênçãos que te pedimos. Amém. Ti me renderei.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar.